Meu nome é Jonathan Pacheco, eu tô no 11º semestre de Produção em Mídia Audiovisual e eu vim aqui contar pra vocês como foi produzir o documentário Por que Maria. O documentário Por que Maria faz um paralelo da história da minha avó e da tentativa de branqueamento e miscigenação da população brasileira. Eu fiquei pensando muito em como começar esse documentário. Se eu começaria fazendo suspense sobre o que ia falar, se deixaria o mais interessante pro final, se eu começaria leve para depois abrir um leque para outras questões. Mas depois pensei, para que estratégia para prender o público, se o público-alvo vai se prender de forma natural? Tu deve estar pensando, quem é o público-alvo? Minha família que conheço, meus amigos, meus colegas, qualquer pessoa da minha geração, qualquer um que conheci em vida que me perdoem. Mas o alvo não são vocês. Eu não vou falar com vocês. Mas vocês vão se sentir parte disso, simplesmente porque são. Então para vocês só vou pedir paciência e usar uma frase do Santi que eu gosto muito, que é: mesmo que isso te irrite de primeira, escute mais 2 vezes e verá que fará sentido na terceira. Resolvi começar mostrando que eu não sabia como começar. Eu sou produtor audiovisual e tenho liberdade para isso. Para começar um filme sem imagem, com tudo preto. Aliás, tudo preto é uma imagem, tá? Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, Arroio Grande. Eu morei até meus 15 anos de favor no terreno da minha avó. Nós vivíamos em condições muito piores do que vivemos hoje, mas eu não lembro de nada disso ser ruim, sabe? Muito por causa dos meus pais. Se em algum momento a gente passou aperto ou alguma dificuldade, eles não deixaram eu perceber. Acho que pra minha irmã é a mesma coisa. Lembro dos meus tios e tias começando a levar seus namorados e namoradas em casa, e era sempre uma expectativa, e o que me chamava atenção era a preocupação da avó em saber a cor da pessoa. Ficava muito intrigado porque eu não via problema algum em a pessoa ser branca. Cara, minha avó tem 79 anos, não recebeu o devido estudo, de origem muito simples. Eu, agora na universidade, estudando, entendi e me vejo obrigado a concordar com ela. A partir do que estudei e o que tirei de convívio com ela, me veio algumas dúvidas que agora estou transformando em documentário. Do tipo, por que Maria? A mãe inventou botar Maria Eva Pacheco e tudo, Maria Eva Gonçalo, é a primeira de casa. Achavam bonito, dar aula de Maria, aquele tempo só Maria que existia, né? Eu nasci lá na Dona Carlota. Não sei como é que eu nasci lá. Minha mãe e meu pai moravam lá. Não nasci no hospital, nasci em casa. Naquele tempo eu ganhava em casa, auxílio, né? Minha parteira, até eu me lembro o nome dela, era Insulina. Ela era bem velhinha, bem pretinha, ela era. Me lembro dela ainda. Eu já tinha visto documentários sobre gerações, famílias, tradições e tal, mas a gente tem uma particularidade. Nossa árvore genealógica é limitadíssima, mano. Não tem como ir muito longe porque muito registro se perdeu. Então foquei em saber mais sobre mulheres da minha família, de gerações passadas, para saber até onde ia e quão próximo estamos do período nada favorável ao povo preto. Queria saber no que as mulheres trabalhavam, como se relacionavam, como eram tratadas. E queria saber se alguma mulher da minha família foi uma mãe preta. Tipo, tinham que deixar de cuidar da família, dos próprios filhos, para cuidar da casa e filho dos outros. Quando eu tinha 12 anos, aí eu comecei a trabalhar já. Comecei pro centro com a mãe, ajudar a mãe a trabalhar no centro. Aí a mãe tinha 3 casas e a mãe tinha 4 casas e eu tinha 3 casas. Quando eu trabalhava na colônia com a mãe, aí eu só ajudava a tirar leite, todo dia, até sexta-feira. Sábado daí já não trabalhava. Começava segunda de novo. Nós ia junto e vinha junto, todo dia. Aí eu ia de manhã cedo pra lá, ajudava a tirar leite das vacas e botava o leite nas tonel grandão, e o comparadão e o tonico distribuía o leite no centro. Vendia aqueles leites no centro. Depois nós apanhava bastante frutas, dia de matar porco, a gente ajudava a matar porco. Fim de semana nós saía a caminhar, eu e mais 3 alemoas, uma alemoa mora aqui em cima. Só uma alemoa tem vivo, o resto tudo já morreu. Também me chamava a atenção que a avó sabe um pouco alemão, mesmo sem saber ler nem escrever. Que loucura, né, irmão? Ele só falava pra mim contar e moin, era bom dia, né? Quando eu chegava de manhã, bom dia, moin. A avó aprendeu mais. A mãe aprendeu. Porque a mãe ficava o dia todo lá com eles, e eu não ficava o dia todo.
Eu só ia lá de manhã, ajudava a tirar leite, depois eu vinha embora. A mãe ficava lá, mas o pai vinha me de casa. Aí eu tinha que vir pra casa fazer comida. E a vó Verônica, o serviço dela era também de faxina, assim, ou ela ajudava a cuidar das crianças? Não, a mãe era lavando roupa e passando roupa, limpando casa. Esse era o serviço da mãe. Eu, como quase toda a família, fui catequizado aqui, na igreja Santo Antônio. A avó, de longe, é a que mais segue o catolicismo. A que mais vai na igreja. Confesso que estou muito distante de qualquer religião, até mesmo da católica, que fui batizado, catequizado e crismado. Mas respeito todas e acredito um pouco em cada, porque eu acho que todo mundo deve ter uma crença. Não necessariamente religiosa, mas devemos acreditar em algo, alguma força maior que nós. E, sinceramente, acho que somos muito pequenos para pensar que estamos no controle de tudo. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu venho pensando muito no assunto de desvalorização da oralidade, saca? A ideia de que a gente tem que ter um documento para existir, uma história precisa de um livro para ser contada, de que uma religião precisa, por exemplo, de uma Bíblia para ser seguida. A avó é um exemplo, não sabe ler, mas é fiel. Tudo que ela aprendeu foi na igreja. Não, isso aí é porque eu não sabia ler, né? Daí já era mais difícil pra gente aprender, né? Eu tomei a comunhão com 15 anos. Eu mesmo comprei minha roupa. Aí com 15 anos eu me vesti, trabalhava já, né? Me vesti, tomei a comunhão. E a gente era sócio aqui das igrejas, a gente aprendeu bastante coisa nas igrejas. Apesar de estar distante e não entender muita coisa, e já peço desculpas caso eu erre alguma coisa, tenho uma admiração imensa pela Umbanda e pela cultura indígena, pois quase contribui muito para minha reflexão, tipo o acesso aos ancestrais e o conhecimento passado através da conversa. Eu que tô longe de ser um adepto me identifico muito. Depois que entrei na faculdade, fui me aproximando do movimento negro. Pesquisando um pouco, descobri que é impossível Jesus ter a aparência que sempre foi nos mostrada. Branco, cabelo liso, castanho e olho claro. Simplesmente porque 2019 anos atrás, em Jerusalém, não era essa a fisionomia das pessoas, né? Há pouco tempo foi feita por um designer gráfico brasileiro, Cícero Moraes, a revelação da provável aparência de Jesus. E ele era negro. Agora pensa comigo, se Jesus era negro, por que Maria seria branca? A indústria / comércio cristão gira em torno de imagens religiosas, entre outros meios. Tudo isso foi modificado conforme o tempo para gerar mais aceitação na sociedade e assim o produto vender. A tentativa de tornar tudo menos preto é coisa antiga, mano. Vai de culturas tipo gêneros musicais, por exemplo rock, até personalidades como o escritor Machado de Assis. A sociedade nos quer menos preto. Por muito tempo a gente achou que não era o suficiente, que a gente precisava se adequar ao mundo branco. A maioria dos meus parentes realmente casaram com pretos, eu acho que ninguém se deu conta da grandeza e a importância que isso tem. Se a gente ainda sofre as consequências do que aconteceu, imagina minha avó, imagina minha bisa que viveram a história, mesmo que muita coisa não chegasse até elas diretamente. No início do século passado, teve um movimento de trazer imigrantes europeus para o Brasil. Um dos motivos era formar casais com pretos. A ideia era aparentemente que não existisse mais racismo e preconceito no país, que se tornasse o país da miscigenação, da mistura, da pluralidade. Mas o real intuito era que dali a um tempo a raça negra passasse a não existir. Um quadro que representa muito isso é A Redenção de Can, de 1886, de um artista espanhol chamado Modesto Brocos, mas foi apropriado pelo Brasil na década de 20 como propaganda de branqueamento. O que a imagem representa é uma avó agradecendo que sua família está ficando menos preta. A população começou a ficar, como passou a ser chamado, mais parda. Isso levou a pessoas com dificuldade de afirmação e posicionamento dentro da sociedade e da própria identidade, não sabendo se é preto ou branco. E cá entre nós, mano, chamar de parda é mó feio. Isso começou a ser desconstruído nos anos 90, em que a população menos retinta veio a se declarar negra, mesmo que não sofra tanta discriminação quanto a população retinta, mais escura. Na época da juventude, assim, quando essa ia nos bailes, coisarada, nas festas, assim, era mais preto, mais branco, assim, que era mais preto. Mais preto? Nas fábricas, como é que se diz, nas quermesses, quando tinha as quermesses lá no pavilhão, na igreja lá, perto da igreja, um pavilhão, tem até hoje aquele pavilhão lá, tinha quermesse, era só negrado, só negrado. Os bailes eles eram
mais no centro, assim, ou era mais no... Não, pra fora, o baile é só pra fora. Tipo no interior, assim. Aham, uhum. Aqui pouco nós ia no União, essas coisas, pouco nós ia. A senhora não frequentava muito centro, assim, tirando pra trabalhar, não... Nós não íamos pro centro. Se meu foco era mais direcionado à figura feminina, eu não podia deixar esse trecho da entrevista de fora. Não cabe a mim julgar, questionar, nem algo do tipo, mas eu só conseguia pensar. Como alguém, hoje em dia, ainda tem coragem de dizer que o sexo feminino é o sexo frágil, mano? E tu sabe que nós tínhamos uma pessoa só para levar nós em baile, quando nós crescemos. Nós ficamos moços, assim, né? Só uma pessoa que levava nós, que era falecida Angélica. Aí nós ia para fora, assim, para baile, para fora. Aí ela levava nós em baile. Ela disse, ela é tipo homem, assim, ela fala bem grossa, assim, tipo homem, assim, bem gorducho. Aí, quando nós apeava do ônibus para entrar para dentro do salão, ela ficava na porta, com o braço assim na porta, esperando que ela levava umas quantas gurias, né? Umas 15, 16 gurias, ela levava um ônibus super cheio. Aí nós entrava para dentro e ela dizia, entrou todo mundo? Sim, entrou. Aí nós ficava lá dentro no cantinho. Ela era uma mãe para nós. E qualquer coisa, ela estava na briga. Se um mexesse com nós, a briga estava certa com ela. Como é que a senhora conheceu o vô? Ele morava na Dona Carlota, onde é a Torrano agora. Lá ele morava. E daí ele tocava, ele era músico. Tocava nos bailes. E daí um dia eu fui no baile, ali no Zé Guetta. Aí lá nós se encontramos. Você vai namorar? E o pai e a mãe não queriam. E daí, eu tinha 12 anos, nós começamos a namorar. Até 20 anos nós namoramos. Aí, quando eu tinha 19 anos, daí a mãe disse, tu tá namorando aquele cara ainda? Eu digo, tô. E eu acho que eu vou casar com ele. Então tá. Daí ela deixou nós namorar, né? Daí, namorei mais 2 anos. E logo noivemos. Nós fazíamos no mesmo dia, né? Eu e ele. Mesmo dia, nós que ele fazia, eu também fazia, dia 7 de setembro. E nós fazíamos festa todos os anos juntos. Todos os anos, desde que nós era solteiro. Fazia sempre a festa junto. E depois nós noivemos, aí 2 anos nós estávamos noivo, daí nós casamos. Fiquemos 1 ano morando lá na mãe, Faxinal, nós tínhamos um quartinho lá na mãe, moramos 1 ano lá, aí quando fez 1 ano que nós estávamos lá, nós se mudamos para cá. Aqui faz eu acho que 59 anos, quase 60 anos nós moramos aqui. A senhora viu tudo se construir, então, tudo crescer assim no bairro. Os vizinhos surgir. Porque aqui quando nós viemos pra cá, não tinha as casas aqui. É tudo mato. Essa aqui que era a casa que tinha um pau no meio da cozinha. Era essa, né? Essa casa aqui. E a cozinha continua no mesmo lugar? Ou A cozinha continua no mesmo lugar. Tudo cresceu em volta da cozinha, então, digamos. Nós já desmanchamos a nossa casa 3 vezes. Primeira vez era bem pequenininha, tinha 3 pecinhas só. E a segunda vez aí nós fizemos 4 peças e fizemos essa cozinha do pau. Aí agora fizemos isso aqui. Faz quase 30 anos nós fizemos isso aqui. E depois do nascimento da mãe, da primeira filha, assim, mudou muita coisa, assim, na rotina da senhora? Mudou bastante. Porque a gente tinha que trabalhar e atender os filhos, né? Trabalhar, atender os filhos. E aí a Vera era pequena, era a primeira pequena. E eu sempre trabalhei, sempre. Desde que eu casei, eu sempre trabalhei. Lavar a roupa, eu tinha que ir lá no Flamengo. Tava no Flamengo lavar roupa. Mas a gente passou o trabalho, mas graças a Deus estão tudo aí. Depois ela ajudou a cuidar dos outros irmãos, né? Ela era mais velha, tinha que ajudar a cuidar os outros. E como é que era a relação da senhora com a mãe da senhora, assim? Muito boa, É. A mãe me deu bastante educação, A educação que ela deu pra senhora reflete na educação que a senhora deu pros filhos da senhora? Isso. A mesma educação que ela deu pra mim, eu dei pros meus filhos. E graças a Deus tudo tem educação legal. Que a senhora não conseguiu estudar, mas conseguiu que todos os 10 filhos estudassem, né? Da senhora. Mas... E como é que a senhora vê hoje, assim, os netos indo pra faculdade, assim, quando estuda mais? Coisa boa, meu Deus do céu. É uma alegria pra gente, né? Nesse momento eu acho que ela quase chorou. E eu só pude ver isso na edição, porque
Tava muito ocupado me segurando pra não chorar. Até me perdi. O que mais tinha pra perguntar? Eu costumo dizer que gerações são tipo uma trilha, saca? Gerações passadas andaram e abriram um caminho até onde deu. A minha geração tá continuando o serviço capinando e abrindo caminho para as que virão. E a próxima vai passar por esse mesmo caminho e uma hora vai ter que capinar também. Tomara a Deus seja muito mais fácil, porque a geração que vem vindo aí também vão trabalhar, serviço. A gente é livre. A liberdade tem um certo limite, mas somos livres. Eu não tô dizendo que tu, preto, tem que casar e ter filhos com uma pessoa preta. Nem que tem que casar. Nem que tem que ter filhos. Eu tô dizendo que somos suficientes, que somos lindos e capazes do jeito que somos. Que somos independentes e que nosso corpo é político. Eu não tô falando de partido, mano. Tô falando de que assim que botamos o pé na rua, as pessoas tentam nos encaixar e esperam que a gente ocupe um cargo na sociedade. As pessoas esperam que a gente haja ou reaja de tal jeito. As pessoas esperam que a gente diga que veio de tal lugar. E que a gente realmente venha de lá. E na moral, minha família só tem motivos pra se orgulhar de dizer o que faz, como faz e de onde veio. Ontem minha avó trabalhou em casa de família, minha mãe trabalha na prefeitura e eu faço parte da primeira geração cursando uma faculdade. E espero que na tua, tudo isso que eu disse seja algo muito ultrapassado, mas que reconheça nossos passos e que ninguém questione teu alto cargo. Tu acabou de assistir na íntegra o documentário Por que Maria? Depois do intervalo eu volto para conversar um pouco sobre como foi produzir esse trabalho. O documentário Por que Maria foi produzido para a disciplina de Documentário 2 no primeiro semestre de 2019. Esse documentário surgiu com uma curiosidade minha de saber como era a vida das mulheres que já passaram pela minha família, muito inspirado pelo filme Histórias Cruzadas. Esse filme me fez questionar e fazer alguns paralelos com algumas histórias que a minha avó contava, de como ela tinha iniciado a trajetória dela trabalhando e se relacionando socialmente, e me fez ter curiosidade de como eram a vida das mulheres antepassadas da minha família e como ela é meio que a conexão entre a geração atual e a antiga. Ela foi minha fonte para produzir esse documentário. Foi um documentário que ele começou muito puro, assim, porque são ideias que eu nunca tinha trocado com ela. Eu brinco até, tipo, eu refleti sobre isso durante a produção, de que todas as pessoas da minha família eu conheço a partir do meu nascimento. Eu não sei da história delas antes do meu nascimento. E eu acredito que para todo mundo da minha geração, da minha família, ou algumas coisas até da minha mãe, ela não sabia da minha avó antes dela nascer, que a gente vai buscando esse resgate, tentando fazer conexões e paralelos com coisas que a gente lê de, sei lá, 100 anos atrás, 80 anos atrás, 70 anos atrás, com as coisas que aconteciam num contexto social aqui em Santa Cruz do Sul. Eu não consigo me lembrar se foi durante a produção do doc ou se foi já finalizando ele, mas o nome Por que Maria, ele faz um paralelo também com o resgate religioso, né? A minha avó, ela sempre foi muito cristã, ela sempre foi católica, apesar de, tipo, algumas pessoas da minha família, inclusive ela, frequentar outras igrejas,
eventualmente, assim, ter curiosidade sobre outras religiões, outras crenças, ela sempre foi frequentadora da Igreja Católica. Então, eu fiz um paralelo também com a questão do branqueamento da imagem de Cristo, né, da imagem de Jesus e dessa imagem da mãe dele, né, desse papel, dessa representação que Maria tem também na história de Jesus. E a partir daí fazer esse resgate, né, o porquê Maria, tipo, essa pergunta ela se repete durante o documentário, do porquê, se Jesus não era branco, por que que Maria seria, né? Esse documentário ele teve bastante trabalho manual, assim, né? De quase artesanal de resgate de fotos, porque boa parte das fotos que eu mostro, e as fotos no núcleo familiar, são realmente da minha família. Quando eu pego o álbum de fotos ali, eu conheço pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer em vidas, eu vejo a fisionomia delas, escuto histórias, mas esse material também, tipo, vai estar para quando nem eu estiver aqui, sabe? Então, tipo, pessoas da minha família podem levar como o álbum de fotos da época delas, assim, e entender um pouco de como eu pensava, de como minha avó pensava, de como era esse recorte da família nessa época, assim, também, né? É aquela história do livro vazio, né? Que tu vai escrevendo a história, ou do álbum vazio, no caso, que a história vai sendo contada a partir das fotos que tu vai colando, dos registros que tu vai tendo através do tempo. E ele termina vazio também, porque a história não parou de ser contada e nem vai, a família vai seguir. O documentário, ele tem uma trilha só, que ele é um assovio que eu morava nos fundos da casa da minha avó, né? Tipo, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. Cresci ali até os 15 anos. E a minha avó sempre foi a primeira pessoa a acordar. E muitas vezes a gente acordava junto ouvindo esse assovio, que é de uma música religiosa também, né? Então, aquele assovio ele é muito representativo para identificar ela e para as pessoas da minha família também. Na questão de formato, de montagem, de enquadramento, a maioria dos enquadramentos eles são bem simétricos, assim. Eu acho que com exceção do enquadramento da própria entrevista, que eu deixo ela mais ou menos num canto e eu deixo tipo uma parede com informações ali. Aquela parede eu não alterei nada. Aqueles quadros que estão ali, eles fazem parte do cenário do dia a dia assim da casa da minha avó. Desde antes de ser uma casa de material, eles estavam posicionados exatamente no mesmo lugar e ela transformou toda a casa, reformou e eles continuam ali. Eu acho eles bem representativos também, por isso que aquele enquadramento, apesar de em outros momentos me incomodar, ele faz sentido ali, sabe? Ele tem bastante teto e mostra bastante da amplitude, assim, do local. Para mim, a maior virtude dele é a minha identificação com esse documentário. Mas eu vejo pessoas de fora comentando sobre ele e eu acho muito, muito incrível, assim, a análise que as pessoas fazem sobre ele. E eu não esperava isso, era algo muito intimista mesmo, assim, era algo muito da minha família e ver as pessoas conseguindo fazer leituras e análises sobre ele e até, de certa forma, uma identificação sobre ele foi algo que me surpreendeu bastante. Na época, esse documentário foi uma virada, assim, na minha vida como produtor também, porque ele me ensinou muito sobre a sensibilidade de quem tu vai entrevistar, sabe? Provavelmente eu não tive muitas experiências entrevistando, fazendo roteiro e falando de algo tão pessoal com as pessoas antes dela. Tive algumas e eu já notei essa diferença de ter muito mais sensibilidade sobre o que eu ia falar, de talvez não aprofundar tanto, de não cutucar, de não mexer em feridas. Com a minha avó foi muito louco isso, porque eu vi, sim, em alguns momentos ela muito emocionada, assim, eu me emocionando junto com ela, mas eu via que aquilo já era o bastante pro filme, eu não precisava
aprofundar tanto, sabe? A mensagem que eu deixo no final do documentário, inclusive, é onde eu revelo quem é meu público-alvo, né? Eu abro o documentário falando que quem não é meu público-alvo e fecho o documentário falando em quem é. Ela fala muito sobre essa leveza também, né? De saber das suas escolhas, de saber que tu é livre para escolher o que tu quiser. Eu quis trazer um pouco de uma forma leve de fazer as pessoas do futuro terem esse resgate e buscarem, assim como eu busquei na minha avó, saber o porquê de eu estar falando aquilo, sabe? Eu quis instigar de alguma forma isso. Porque eu acredito que cada pessoa tem seu processo também, e se a gente só despejar um monte de informação, um monte de dados, um monte de estatística, um monte de realidades em fatos que a gente diz, eu acho que é tão prejudicial quanto não saber de nada, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter o processo dela e saber, até para eu poder respeitar a dor do outro também e fazer isso se tornar um pouco mais leve. Esse foi o programa Laboratório com o documentário Por que Maria? Espero que vocês tenham curtido. Falou!